Soa um aparelho de pressão. O alarme para e o número no visor aparece como uma sentença: 190 por 110. Na hora, seu estômago se contrai. Você sente um calor subindo pelo peito e um nó na garganta. Sua mente dispara e começa a desenhar os piores cenários: um infarto, um derrame. O primeiro instinto, quase um grito, é correr para o pronto-socorro. Você já sente aquela urgência de pegar as chaves e sair desesperado em busca de ajuda. Mas e se eu te dissesse que essa reação de pânico, na maioria dos casos, é a pior coisa que você pode fazer? Que essa corrida ao hospital pode, na verdade, piorar ainda mais a situação? Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e nos próximos minutos não só vou te contar a verdade por trás desses picos de pressão, como também vou te ensinar, passo a passo, as únicas técnicas que realmente funcionam para baixá-la em minutos, com segurança, dentro da sua própria casa. E o mais importante, vou te mostrar quando, e somente quando, você precisa realmente se preocupar e sair imediatamente para o hospital. Fica comigo, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a forma como você lida com a sua saúde e, principalmente, com o seu medo. Antes de entrar fundo no assunto, para um segundo e vamos falar desse medo. É um pânico real, visceral e totalmente normal. Ninguém ensina pra gente como reagir quando o corpo dispara um alerta tão forte. Fizeram você acreditar que um número alto no medidor de pressão é o início de uma contagem regressiva para uma catástrofe. Mas a ciência mostra que a realidade é muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais tranquilizadora. A pergunta que você deve se fazer não é: como eu abaixo esse número agora, de qualquer jeito? A pergunta certa, a que realmente vai te tirar do ciclo de ansiedade e das medições compulsivas, é: o que é que de verdade está me colocando em risco neste momento? O número no visor, ou o pânico que esse número está provocando em mim? É aqui que entra uma das diferenças mais importantes em cardiologia. Algo que toda pessoa com pressão alta deveria tatuar na mente. A diferença entre urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Soa muito parecido, mas são como noite e dia. Pensa que na sua casa você tem dois tipos de alarme de incêndio. Um é um detector de fumaça supersensível, que dispara quando queima uma torrada. Essa é a urgência. Ele te avisa que tem fumaça, que você precisa abrir a janela e desligar a torradeira. Não quer dizer que a casa esteja pegando fogo. O outro sistema é aquele com sprinklers no teto, que só dispara quando sente chama de verdade e um calor muito intenso. Essa é a emergência. Significa que a casa está realmente em chamas e você precisa chamar os bombeiros na mesma hora. Uma urgência hipertensiva é esse detector de fumaça. É uma pressão bem alta, acima de 180, por exemplo. Mas, e aqui está a chave, sem sinais de que algum órgão vital esteja sofrendo dano. O seu corpo está gritando: "Ei, presta atenção!" Mas a casa não está incendiando. Nessa situação, o objetivo é reduzir a pressão de forma gradual nas próximas 24 a 48 horas, normalmente com comprimidos e orientação do seu médico. Não é hora de sair correndo para lugar nenhum. Uma emergência hipertensiva, por outro lado, são os sprinklers estourando. É uma pressão alta acompanhada de sintomas que mostram o sofrimento de órgãos importantes. Aí entram dor forte no peito, falta de ar intensa, paralisia em um lado do corpo, confusão, dor de cabeça insuportável, entre outros sinais. Isso sim é uma emergência que exige atendimento imediato no hospital, com medicação direto na veia. Entender essa diferença é o primeiro passo para você recuperar o controle. Porque na imensa maioria das vezes em que você se assusta em casa com uma medida alta,
Você está diante de uma urgência, não de uma emergência. E numa urgência, o pânico é o seu pior inimigo. O pânico liga o seu sistema de luta ou fuga. O seu cérebro interpreta que você está diante de um perigo extremo, como se tivesse um leão na sua frente. Para te preparar para essa ameaça, ele contrai as artérias, acelera o coração e despeja hormônios do estresse no sangue. Resultado, a pressão sobe ainda mais. É um círculo vicioso. O número te assusta, o susto aumenta o número. Hoje, nós vamos quebrar esse círculo. Vamos aprender a acalmar esse vigilante interno que dispara o alarme o tempo todo. Mas antes disso, precisamos desmontar as soluções que muita gente usa no meio do pânico e que são mais perigosas do que a própria subida da pressão. Quando o pânico bate, a gente sai procurando uma solução mágica, um botão vermelho. É nessa hora que aparecem os mitos mais perigosos: conselho do vizinho, receita caseira da avó, prática médica antiga que já caiu em desuso. Coisas que não só não funcionam, como podem causar um problema real. Vamos desmontar esses mitos com lógica e conhecimento. Mito número 1. A pastilha milagrosa embaixo da língua. Provavelmente esse é o mito mais comum e, ao mesmo tempo, um dos mais perigosos. A famosa pastilhinha de captopril ou de algum outro remédio para pressão, colocada debaixo da língua para descer rápido. À primeira vista parece ótimo, né? Ação rápida para um problema urgente. Mas a realidade é outra. Esses medicamentos foram feitos para serem tomados e absorvidos pelo estômago e intestino, de forma gradual e controlada. Quando você coloca uma pastilha que foi feita para ser engolida debaixo da língua, você muda completamente a forma como ela entra no seu organismo. A absorção fica rápida demais e sem controle. Baixar a pressão assim, de maneira brusca, é como estar dirigindo a 180 por hora e pisar no freio com toda a força. A chance de perder o controle é enorme e o acidente pode ser grave. Uma queda muito rápida da pressão pode levar a uma hipotensão intensa, ou seja, a pressão despenca tanto que o cérebro, o coração e os rins deixam de receber sangue em quantidade suficiente. Isso pode causar tonturas, desmaios, quedas perigosas, especialmente em pessoas mais velhas. Em situações mais graves, essa falta de fluxo sanguíneo, chamada de isquemia, pode inclusive piorar o risco de complicações sérias. Exatamente o oposto do que você queria evitar. As orientações médicas mais modernas são bem claras. O uso de certos remédios sublinguais, como o nifedipino, foi abandonado por conta desses riscos. É uma prática de outra época. Por isso, por favor, grave isso. Nunca se automedique colocando comprimidos de pressão embaixo da língua para tentar derrubar a pressão de uma vez. É como tentar apagar uma torradeira com um extintor industrial. O remédio acaba sendo pior que o problema. Mito número 2. Meu aparelho de pressão nunca mente. Esse mito é mais sutil. A gente confia cegamente na máquina, vê um número e toma aquilo como verdade absoluta. Mas estimativas mostram que uma parte enorme das crises de pressão alta são, na prática, medições feitas da forma errada. Antes de levar um susto, você precisa garantir que a medida foi feita corretamente. Quem são os vilões das falsas alarmes? Primeiro, o manguito errado. Se a braçadeira é pequena demais para o seu braço, o número vai sair mais alto do que é. Se for grande demais, pode sair mais baixo. O manguito tem que ficar justo, com espaço para entrar 2 dedos entre ele e o braço, e precisa estar na altura do coração, alguns centímetros acima da dobra do cotovelo. E nunca, em hipótese alguma, por cima da roupa. Segundo vilão, a postura de qualquer jeito. Você mede a pressão sentado na pontinha do sofá.
com as pernas cruzadas, o braço pendurado e ainda conversando ou mexendo no celular. Aí o número realmente vai lá para cima. A postura correta é sagrada. Sente-se numa cadeira com as costas bem apoiadas, os 2 pés inteiros no chão. Não cruze as pernas, porque isso sozinho já pode aumentar a pressão. Apoie o braço sobre uma mesa, na altura do coração. Terceiro, o momento errado. A pressão muda minuto a minuto. Se você mede logo depois de subir escadas, fumar, tomar café ou discutir, a leitura não vai representar a sua pressão em repouso. O ideal é esperar pelo menos 5 minutos sentado em silêncio e relaxado, antes de medir. Quarto vilão: a ansiedade da própria medição. Só de colocar a braçadeira e ficar pensando, meu Deus, quanto será que vai dar hoje? Você já liga seu sistema de alerta, e isso por si só pode subir a pressão. Às vezes, o melhor que você pode fazer com o aparelho é, ironicamente, guardá-lo um pouco. Se aparecer um número alto, respire fundo e pergunte: eu fiz tudo certo na medição? Se a resposta for não, é bem provável que o monstro não seja tão assustador quanto parece. Mito número 3. Número alto é sempre emergência. Voltamos ao começo. Muita gente acha que o corpo é uma máquina frágil, que quebra assim que passa de certo número. Não é bem assim. O nosso sistema cardiovascular é muito mais resistente do que imaginamos. Ele até consegue tolerar valores altos por algum tempo, desde que não haja um dano real se instalando naquele momento. Pensa no motor de um carro. Ele pode rodar esticado, com giros altos, por um período, sem explodir. Não é o ideal, claro, e a longo prazo vai desgastar o motor. Mas não é uma pane imediata e catastrófica. A urgência hipertensiva é esse motor girando alto, um sinal de que você precisa ir para a oficina em breve. A emergência hipertensiva é quando começa a sair fumaça do capô e todas as luzes do painel piscam ao mesmo tempo. Vou repetir, porque isso é fundamental para a sua tranquilidade. Um número alto, sem sinais de alerta, não é motivo para correr para o pronto-socorro. É motivo para agir com calma, aplicar as técnicas corretas e entrar em contato com seu médico para ajustar o tratamento. Agora que desmontamos os mitos, vamos ao que realmente funciona. Eu chamo de protocolo da calma. Um plano passo a passo, criado não só para ajudar a baixar a pressão em poucos minutos, mas também para devolver a sensação de controle para você. Não é magia, é ciência aplicada ao seu dia a dia. Tudo gira em torno da forma como usamos o nosso sistema nervoso. Ele tem um acelerador ligado ao estresse, à luta, à fuga, e um freio ligado à calma e ao relaxamento. Quando você vê o número alto, você pisa com força no acelerador. O nosso objetivo aqui é te mostrar onde fica o pedal do freio e como usá-lo. Passo 1. Cortar o fio do medo. Primeiro, resete o ambiente. A essa altura, o aparelho de pressão virou seu inimigo. Reconheça isso e coloque um limite. Olhe para o número, aceite. Ok, deu 185 por 105. Está alto. Em seguida, desligue o aparelho e guarde. Coloque em uma gaveta fora da vista. A tentação de medir de novo a cada 2 minutos é o combustível perfeito para alimentar a ansiedade. Depois, procure um lugar tranquilo da casa. Levante-se devagar e vá até um ambiente que transmita paz. Um sofá confortável, um quarto mais escuro, o que fizer sentido para você. Desligue a televisão, afaste-se de barulhos, crie uma pequena bolha de calma. Em seguida, libere a tensão física. Se a roupa estiver apertada, afrouxe, solte o cinto. Cada aperto no corpo é interpretado pelo cérebro como um sinal de ameaça. Agora, adote a postura da calma. Sente-se com a coluna reta, mas relaxada,
apoiada no encosto. Apoie bem os pés no chão, sentindo o contato com o piso, como se estivesse se ancorando ali. Deixe os ombros caírem. Inspire e eleve suavemente os ombros na direção das orelhas. E ao soltar o ar, deixe-os descer com um suspiro. Coloque as mãos relaxadas sobre as coxas. E aqui vai um truque simples. Encoste a ponta da língua no céu da boca, logo atrás dos dentes da frente, sem fazer força. Esse gesto ajuda a relaxar a mandíbula e, indiretamente, a acalmar a mente. Só com isso, você já cortou boa parte da energia que alimentava o pânico. Você preparou o terreno para o próximo passo. Passo 2. Ativar o freio fisiológico. A respiração que muda tudo. A respiração é uma das portas de entrada mais poderosas para o seu sistema nervoso. Existe um segredo importante. Quando a sua expiração é mais longa do que a inspiração, você ativa o nervo vago. O nervo vago é a grande autoestrada do sistema de relaxamento, o sistema parasimpático. Ele leva uma mensagem direta para o coração desacelerar, para os vasos sanguíneos relaxarem e se abrirem. E por uma questão simples de física, isso ajuda a reduzir a pressão dentro das artérias. Vamos usar a técnica 4-2-6. É simples, potente e fácil de lembrar. Funciona assim. Você inspira pelo nariz durante 4 segundos, segura o ar por 2 segundos e solta pela boca lentamente durante 6 segundos. Vamos fazer juntos. Se quiser, feche os olhos. Primeiro, esvazie os pulmões, soltando o ar até o fim. Agora, inspire pelo nariz contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Segure o ar. 1, 2. E expire devagar pela boca, como se estivesse apagando uma vela sem pressa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita. Inspire pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2. Expire devagar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba os ombros ficando mais pesados e relaxados a cada saída de ar. Note como os batimentos vão, pouco a pouco, ficando mais tranquilos. Continue por 3 a 5 minutos, mantendo esse ritmo suave. Esse tipo de respiração, quando praticado corretamente, consegue reduzir a pressão e, principalmente, derrubar o pico de ansiedade em poucos minutos. Para potencializar o efeito, podemos adicionar um recurso extra: a acupressão no ponto LI4, também chamado de Rebu. É um ponto na mão muito usado para aliviar tensão. Ele fica na parte carnuda entre o polegar e o dedo indicador. Para encontrar, junte o polegar com o indicador, como se fosse fazer um bico de pato. Você vai ver formar um pequeno morrinho. O ponto está ali, na parte mais alta dessa região. Agora relaxe a mão e, com o polegar e o indicador da outra mão, pressione essa área com firmeza, mas sem causar dor intensa. Mantenha essa pressão enquanto continua a fazer a respiração 4-2-6. É como mandar mais uma mensagem de calma ao sistema nervoso. Faça por 1 ou 2 minutos em uma mão e depois troque para outra. Um alerta importante: esse ponto não deve ser estimulado em mulheres grávidas. Passo 3. Opcional: a força isométrica. Essa técnica é um extra para quando você já está um pouco mais estável. Exercícios isométricos, que são aqueles em que você contrai um músculo sem se mexer, podem ser muito eficientes para auxiliar no controle da pressão ao longo do tempo. Um jeito simples: pegue uma bolinha macia ou uma toalha enrolada. Aperte com uma mão, usando cerca de 30% da sua força máxima. Não é para fazer força até tremer. É um aperto moderado, sustentável. Mantenha essa contração por 1 a 2 minutos, enquanto continua respirando de forma calma e ritmada. Depois, relaxe a mão e repita com a outra.
Esse tipo de exercício ajuda o corpo a liberar substâncias como o óxido nítrico, que relaxam e dilatam os vasos sanguíneos, favorecendo uma redução gradual da pressão. Passo 4. O teste dos 20 minutos. A espera estratégica. Depois de fazer os passos de relaxamento, respirar profundamente e, se quiser, usar a acupressão e o exercício isométrico, vem a parte mais difícil: esperar. Você precisa aguardar, com tranquilidade, pelo menos 20 a 30 minutos antes de medir novamente a pressão. Por quê? Porque o corpo precisa de tempo para responder às mensagens de calma. As substâncias do estresse, como adrenalina e cortisol, não somem de uma hora para outra. Se você medir antes, é provável que o número ainda esteja alto ou não tão baixo quanto gostaria, o que pode reacender o ciclo de ansiedade. Durante esses 20 a 30 minutos, continue respirando de forma suave. Você pode ouvir uma música tranquila, fazer uma oração, se isso fizer sentido para você, ou simplesmente ficar em silêncio, prestando atenção nas sensações do corpo relaxando. Passado esse tempo, só então vá até o aparelho. Lembre-se de seguir todo aquele protocolo da medição correta, postura adequada, braço apoiado, ambiente silencioso, alguns minutos em repouso. Faça a medida. Em muitos casos, você vai perceber uma queda significativa. Talvez não chegue a 120 por 80. E esse nem é o objetivo naquele momento. O objetivo é tirar o corpo da zona de perigo imediato e, principalmente, desarmar o pânico. Se, por exemplo, você partiu de 190 por 110 e agora está em 165 por 95, você acabou de conquistar uma vitória enorme. Você diminuiu o risco agudo e, ao mesmo tempo, provou para o seu cérebro que ele consegue sair dessa situação sem desespero. Agora, precisamos falar sobre o outro lado da moeda. Quando é sim, hora de correr para o hospital. Essa é, disparado, a parte mais importante em termos de segurança. Eu quero que você escute com máxima atenção. Se você estiver com a pressão muito alta e, ao mesmo tempo, apresentar qualquer um dos sintomas que eu vou citar agora, isso deixa de ser uma urgência e passa a ser uma emergência hipertensiva. Aqui não existe protocolo de calma. Aqui, você ou alguém próximo precisa acionar uma ambulância imediatamente. Vamos às bandeiras vermelhas. Primeiro, dor ou pressão no peito. Não é uma pontada rápida, é uma dor em aperto, pesada, como se alguém estivesse sentado no meio do seu peito. Essa dor pode irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula ou para as costas. Isso pode ser sinal de infarto. Segundo, falta de ar intensa. Aquela sensação de que você está se afogando em seco, de que não consegue puxar o ar, principalmente se piora quando você se deita. Isso pode indicar acúmulo de líquido nos pulmões. Terceiro grupo, sintomas neurológicos súbitos que podem indicar um derrame. Fique atento a qualquer uma dessas situações. Fraqueza ou paralisia em um lado do corpo. De repente você não consegue mexer um braço ou uma perna. Metade do rosto fica caída. Ao tentar sorrir, um lado da boca não levanta. Dificuldade para falar ou entender o que falam por você. As palavras não saem direito ou parecem embaralhadas. Confusão de início repentino. Você não sabe onde está, que dia é, ou fica completamente desorientado. Outro sinal de alerta é uma dor de cabeça que aparece de forma súbita e com intensidade extrema, o famoso pior dor de cabeça da sua vida. Algo muito diferente do seu habitual. Isso pode ser um sinal de sangramento no cérebro. Alterações súbitas da visão também preocupam. Enxergar embaçado de repente, ver tudo em dobro ou perder a visão de um olho ou dos dois. Por fim, uma dor muito forte, aguda e rasgante no peito, nas costas ou no abdômen, como se algo tivesse se rompido por dentro.
Isso pode ser sinal de um problema gravíssimo na aorta, a principal artéria do corpo. Eu repito, pressão muito alta, mas qualquer um desses sintomas é igual a emergência. É igual a ligar para o serviço de urgência sem hesitar. Saber disso não é para você viver com medo. É para você saber agir com precisão quando realmente importa. Agora que você já entende a diferença entre urgência e emergência, já conhece os mútuos perigosos e o protocolo da calma, precisamos falar de algo fundamental: o próximo passo. Porque tudo isso que eu te ensinei até aqui é, na prática, um kit de primeiros socorros para crises. É como aprender a fazer a manobra de Heimlich para desengasgar alguém. É valioso. Pode salvar uma vida no momento crítico, mas não resolve a causa do problema. Baixar a pressão em um momento específico, por mais importante que seja, não cura a hipertensão. A verdadeira solução passa por um plano de longo prazo, construído junto com o seu médico. Isso envolve ajustes na alimentação, como reduzir o excesso de sal, aumentar o consumo de frutas, legumes e alimentos frescos. Envolve incorporar atividade física regular, de forma orientada, respeitando os seus limites. Envolve cuidar do peso, moderar o consumo de álcool e, se você fuma, buscar ajuda para parar. E, acima de tudo, envolve aprender a manejar o estresse do dia a dia. Não espere a próxima crise para praticar a respiração 4-2-6. Transforme isso em hábito. Reserve alguns minutos pela manhã e alguns minutos à noite para fazer esse exercício. Essa constância, ao longo das semanas e meses, é que vai recalibrando o seu sistema nervoso para que ele seja menos reativo, menos explosivo diante dos desafios. Se o que você está ouvindo hoje te ajudou a entender melhor o que acontece com o seu corpo e, principalmente, a acalmar esse medo que te persegue toda vez que vê um número alto, eu te peço que compartilhe esse conteúdo. Você pode ajudar um amigo, um pai, uma mãe, alguém querido a evitar um susto desnecessário e a cuidar da saúde com mais consciência e serenidade. E como médico, existe um pedido que para mim é o mais importante de todos. O que eu te trouxe aqui é uma orientação, uma ferramenta de apoio, mas não substitui a consulta com o seu médico. A solução real para a sua hipertensão é um plano feito sob medida para você, acompanhado ao longo do tempo por um profissional de saúde. Converse com seu médico, leve suas dúvidas, conte como se sente, fale sobre esses picos de pressão e sobre o medo que eles te causam. Juntos, vocês podem montar uma estratégia que faça sentido para a sua realidade. Se você quiser receber mais conteúdos como este, explicados de forma clara e com base científica, eu te convido a se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e, por favor, lembre sempre, controle o medo. Não deixe que o número no aparelho controle você.